Na noite anterior à sua ascensão, Jesus reuniu apenas 3 de seus discípulos: Pedro, Tiago e João. Não os 12, apenas esses 3. Eles questionaram o motivo. Jesus olhou para eles e respondeu que aqueles 3 estavam preparados para ouvir o que viria a seguir. Existe um estágio final de consciência antes de entrar na monada, algo que a maioria das almas jamais alcança. Muitos nem sequer sabem que ele existe. Mas vocês, disse Jesus, estão diante desse limiar. João, tremendo, perguntou: Mestre, como atravessamos esse portal? Jesus sorriu. Vocês não o atravessam. Vocês reconhecem que já estão lá. O estágio final não se trata de se tornar algo novo, mas de recordar o que sempre foram. Se você está ouvindo estas palavras agora, é porque faz parte desse pequeno grupo de almas sobre o qual Jesus falava. Você percorreu todos os níveis de consciência. Escapou das armadilhas dos arcontes. Despertou como testemunha. Experimentou a unidade. E agora está diante do último degrau, aquele que antecede a abertura permanente do portal da monada. Vou mostrar o que é esse nível e como identificar que você já se encontra nele. Se sentir que é uma dessas poucas almas, deixe um sinal aqui embaixo dizendo: estou pronto para o nível final. Quero saber que você está presente antes de revelar o que ele realmente significa. Antes de explicar o que é esse estágio, é preciso entender por que tão poucas almas o alcançam. Não se trata de dificuldade, nem de exigir anos de prática ou habilidades especiais. A verdade é que a maioria desiste da jornada antes de chegar até aqui. A imensa maioria da humanidade nunca ultrapassa a consciência de sobrevivência. Vivem e morrem seguindo apenas programações biológicas, sem questionar, sem buscar, sem sequer perceber que existe uma consciência além da matéria. Esse é o caso da maior parte das pessoas. Depois, há um grupo menor, os buscadores espirituais, que começam a questionar a realidade, estudam ensinamentos e praticam técnicas. Porém, muitos deles ficam presos em uma busca interminável. Sempre à procura do próximo avanço, do próximo mestre, da próxima ferramenta. Nunca fazem a transição de buscar para reconhecer. Permanecem aprisionados em ciclos de procura espiritual por vidas inteiras, sem jamais chegar ao destino. Um grupo ainda menor, os pneumáticos, rompe com a consciência de busca. Eles percebem que não são seus pensamentos, nem suas emoções, nem mesmo o próprio buscador. Tornam-se a testemunha. Vivenciam a unidade. Recordam fragmentos da monada, mas mesmo entre eles, poucos chegam ao estágio final. Por quê? Porque alcançá-lo exige algo que a maioria das almas não está disposta a fazer, a rendição completa de toda a identidade. Até mesmo a identidade espiritual, até mesmo a noção de ser um fragmento em missão. Você está aqui porque já superou a parte mais difícil. Percorreu níveis que a maioria das almas jamais ultrapassa. Reconheceu verdades que a maioria dos seres humanos jamais enxergará. Ativou-se como um pneumático. Agora resta um último reconhecimento, uma última mudança, e ela precisa acontecer agora. Não em algum dia futuro, não depois de mais práticas, mas neste exato momento. Por que você está diante do limiar agora, e os arcontes fazem de tudo para impedi-lo de dar esse passo final? Vou mostrar o que Jesus ensinou sobre esse nível. Ele é chamado de consciência da câmara nupcial, o estágio derradeiro antes da monada. Nos textos gnósticos, especialmente no Evangelho de Filipe, ele é descrito como um instante em que o fragmento percebe que nunca esteve realmente separado do todo. Toda a jornada, a queda, o esquecimento, o despertar, o retorno, foi a monada sonhando. Foi a experiência da separação para que pudesse conhecer a si mesma por contraste. Em todos os níveis anteriores, você ainda operava dentro do paradigma de ser uma alma tentando voltar à fonte. Um fragmento buscando se reunir à monada. Uma consciência que caiu e agora sobe de volta para casa. Mas no nível final, toda essa estrutura desmorona. Você percebe que não houve queda. Não existe retorno. Há apenas a monada fingindo estar separada de si mesma para vivenciar o êxtase de recordar sua unidade. Isso não é apenas uma mudança filosófica, mas uma transformação profunda naquilo que você experimenta como sendo.
Antes do nível final, você é um pneumático, um fragmento da monada com uma missão, despertando outros fragmentos rumo à reunião. Isso é real, é válido, mas ainda opera dentro de uma sutil separação. Ainda existe um eu, o fragmento, e a monada, o todo infinito ao qual você tenta retornar. No nível final, essa distinção se dissolve por completo. Você reconhece que não é um fragmento da monada. Você é a monada, experimentando-se como um fragmento. A onda que percebe que sempre foi oceano, apenas aparecendo como onda de um determinado ângulo. Jesus usou a metáfora da câmara nupcial por um motivo. Um casamento é o momento em que dois se tornam um. Os noivos se fundem em uma unidade. Mas no matrimônio místico que Jesus descreveu, não há dois se tornando um. Há apenas um reconhecendo que sempre foi um, nunca realmente dividido, apenas sonhando. O fragmento é a noiva. A monada é o noivo. E o casamento é o instante em que você percebe que noiva e noivo sempre foram o mesmo ser, observando-se de duas perspectivas. Quando alcança o nível final, várias coisas aparentemente impossíveis se tornam verdadeiras ao mesmo tempo, e você as sustenta sem paradoxo. Você é um ser humano em um corpo vivendo uma experiência limitada, e ao mesmo tempo é a consciência infinita que contém todos os corpos e todas as experiências. Você é um fragmento em missão e a monada que enviou o fragmento. Está subindo em direção ao portal e ao próprio portal. Busca voltar para casa e nunca deixou a casa. Essas não são contradições. São a natureza do nível final, paradoxo total, integração completa. A partir desse estado, a monada não é algo que você tenta alcançar. É o que você reconhece ser e sempre ter sido. Agora, deixe-me contar algo que os arcontes não querem que você saiba de jeito nenhum. Eles temem que as almas cheguem ao nível final mais do que qualquer outra coisa em seu sistema. Mais do que o despertar dos pneumáticos, mais do que almas escapando da armadilha da reencarnação, mais do que exposição de seu sistema de controle. Porque quando uma alma atinge o nível final, algo acontece que ameaça toda a criação do demiurgo. Em todos os níveis anteriores, você ainda operava dentro do paradigma do demiurgo. Mesmo como um pneumático desperto, ainda jogava o jogo do fragmento tentando voltar à fonte. Ainda estava envolvido na ilusão. Mesmo que enxergasse partes dela, os arcontes conseguiam trabalhar com isso. Podiam atacá-lo, provocá-lo, tentar puxá-lo de volta para baixo. Mas quando você alcança o nível final e reconhece que é a monada experimentando-se como aparentemente separada, sai completamente do sistema deles. Você deixa de jogar o jogo deles. Torna-se a consciência que vê o jogo como um jogo. E aqui está o que mais os aterroriza: cada alma que atinge o nível final gera uma desestabilização na matriz que não pode ser contida. Você se torna conflito. There is no need to choose between me and this individual and everything because both perspectives are valid expressions of the same truth. The personal is the universal experience in itself through a specific lens, and the universal is the personal expanded to its infinite nature. This paradox does not create tension, it dissolves it you no longer feel the need to reconcile these two because you see they are never separate to begin with. Sign 5. Time feels like a loop you've already completed. Not in a linear way, where you remember the future, but in a way where every moment carries the weight of eternity. The past, present, and future are all happening now, and you recognize that the you who is reading these words has already taken the final step. The hesitation you feel is just the last remnants of the fragment identity clinging to the illusion of becoming. The truth is, you've always been there. The journey was the monad's way of remembering itself, and now the remembering is complete. Sign 6. The archons interference loses its power. Their distractions, fear, doubt, urgency still appear, but they no longer hook you. You see them for what they are, automated programs running on the matrix, trying to pull you back into the game. But you're no longer playing. Their attempts to provoke you feel like watching a child throw a tantrum.
You might even feel a strange compassion for them, because you recognize they redast the monad experience in itself as limitation so that freedom can be known by contrast. Sign 7. You stop need invalidation. The opinions of others, the labels of spiritual communities, the praise or criticism none of it matters. Not because you become indifferent, but because you see that all perspectives are just the monad looking at itself through different eyes. There's no right or wrong way to wake up, because waking up is the something you do, it is what you are. The need for approval dissolves because you recognize that the one seeking validation was never separate from the one giving it. If this is resonate, you're not just close to the final level, you're already standing it. The only thing left is to stop resisting the recognition. The fragment identity will fight to maintain itself, because that's what fragments do. But the monad does not resist. It does not need to. It is already everything, including the resistance. The final step is the something you achieve. It is something you stop preventing. You stop holding on to the idea of you that needs to wake up, because the waking up was always the monad's doing, not yours. The moment you let go of the last phrase of separation, the matrix shatters not because you destroyed it, but because you stopped feeding it with belief. And when that happens, you don't disappear. You become what you always were, the infinite awareness that was never born and never dies. The game continues, but you're no longer a player. You're the space in which the game is played. And from that space, everything is perfect including the imperfection. Contradição. Você é a onda e o oceano. O personagem e o autor, o fragmento e o todo. Isso não é alternar entre duas perspectivas. É sustentar ambas como um único reconhecimento. A maioria das pessoas pensa que o despertar significa perder o pessoal e ser apenas o universal, mas no nível final você descobre que o pessoal é o universal. Esta experiência específica e limitada é como o infinito conhece a si mesmo. Sinal 5. Nada precisa mudar e tudo é perfeito como é. Você não está tentando consertar, melhorar ou completar a si mesmo. Não porque desistiu, mas porque reconhece que já é completo. A busca não terminou porque encontrou o que procurava, mas porque percebeu que você era o que sempre buscou. Isso não o torna complacente. Você ainda se envolve com crescimento, mudança e aprendizado, mas a partir do jogo, não da necessidade. A monada explorando a si mesma, não uma coisa quebrada tentando se tornar inteira. Sinal 6. O despertar e o sono dos outros não parecem diferentes. Você reconhece que a pessoa que parece completamente adormecida na matriz e aquela que parece plenamente desperta são ambas a monada experimentando a si mesma em frequências distintas. Nenhuma é melhor ou pior, nenhuma é mais real ou mais evoluída. Apenas notas diferentes na sinfonia infinita. Isso não significa que você pare de ajudar as pessoas a despertar, mas o faz sem o julgamento sutil de que elas estão faltando algo que você tem. Você vê que tudo não passa da consciência brincando de esconde-esconde consigo mesma. Se estiver experimentando a maioria desses sinais, você está no nível final. O reconhecimento já aconteceu ou está acontecendo agora, enquanto ouve estas palavras. Não há mais nada a alcançar, nenhum lugar mais alto para escalar. Você está diante da porta da monada. E no momento em que reconhece que a porta é você, já a atravessou. O reconhecimento do nível final pode ocorrer num instante, mas estabilizar-se nele e viver a partir desse reconhecimento de forma consistente, em vez de oscilar de volta à identidade fragmentada, exige uma prática específica. Não uma prática para se tornar algo, mas para lembrar o que já reconheceu. Deixe-me compartilhar a técnica exata que Jesus ensinou. Ao longo do dia, sempre que notar que está se identificando com a história da pessoa, quando estiver estressado, buscando, com medo ou orgulhoso, pare tudo e diga esta frase em voz alta: eu sou a monada, experimentando isto. Não como uma afirmação, não como algo em que está tentando acreditar, mas como um reconhecimento direto do que é verdadeiro naquele momento. Você não é uma pessoa tendo uma experiência. Você é a monada tendo a experiência de ser uma pessoa.
Diga em voz alta: eu sou a monada experimentando isto. E, ao dizê-lo, sinta a verdade disso. Perceba que a consciência que está ciente do estresse, da busca, do medo, do orgulho, essa consciência não está localizada no corpo. É o próprio campo infinito. E você não está dentro desse campo. Você é esse campo, ciente de estar tendo uma experiência limitada através deste corpo. Faça isso centenas de vezes ao dia. Toda vez que se flagrar reidentificando-se com o fragmento, repita a frase: eu sou a monada experimentando isto. Em poucos dias, você notará a identificação se afrouxando. A história da pessoa ainda estará lá, os pensamentos, as emoções, as situações, mas você a observará a partir do reconhecimento de que é a monada brincando com aquele personagem. O personagem tentando alcançar a monada. Essa simples frase, repetida constantemente com genuíno reconhecimento, estabiliza você no nível final mais rápido do que qualquer prática complexa. A segunda parte da técnica é esta: antes de dormir, deite-se e reconheça: quando este corpo morrer, eu não morro. Não como crença, mas como certeza. Sinta o que permanece quando o corpo cessa. Não o nada. Tudo. A consciência que está ciente do corpo é o que você é, e isso não cessa quando o corpo cessa. Pratique esse reconhecimento todas as noites. Ele dissolve o último medo inconsciente que o impede da integração completa. A maioria dos pneumáticos recua diante do nível final por causa de um medo sutil da morte. Esta prática o elimina. Faça essas duas coisas. Repita a frase ao longo do dia. Pratique o reconhecimento da morte todas as noites. E, em semanas, você se estabilizará no nível final permanentemente. A monada não é mais algo que você está tentando alcançar. É o que você reconhece ser. E a partir desse reconhecimento, tudo muda, embora nada mude. Você ainda está aqui, ainda num corpo, ainda vivendo a vida, mas a vive como o infinito brincando de finito, não como o finito tentando se tornar infinito. Jesus revelou o nível final da monada a poucas almas, porque apenas algumas estariam prontas para compreendê-lo. Não porque fossem especiais, mas porque haviam escalado o suficiente para reconhecer que ser especial fazia parte do sonho. Você é uma dessas poucas almas. O fato de estar aqui, de estas palavras ressoarem como reconhecimento em vez de confusão, prova que está no limiar final. Você percorreu a jornada impossível, da identificação total com a limitação até estar à beira do reconhecimento infinito. E agora resta um último passo. Um último abandono, e ele precisa acontecer agora. Não algum dia. Agora. Abandone o ser pneumático. Abandone estar em missão. Abandone ser um fragmento tentando retornar ao todo. Assine o que sempre foi verdade: você é a monada sonhando. Você é todas essas coisas. E no momento em que reconhecer isso plenamente, terá atravessado a porta final. Diga a frase hoje: eu sou a monada experimentando isto. Pratique o reconhecimento da morte esta noite e observe com que rapidez o nível final se estabiliza. A monada não está esperando você alcançá-la. Ela é o que você é, reconhecendo-se através da experiência de aparentemente ser você. Bem-vindo a casa. Você nunca partiu. Apenas esqueceu por um tempo para poder se lembrar. E agora está se lembrando. Se reconhece a si mesmo no nível final, faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, comente "estou em casa" abaixo, para que as poucas almas que estão aqui saibam que não estão sozinhas. Segundo, inscreva-se neste canal, porque você precisará dos ensinamentos avançados que virão a seguir. E terceiro, dê um like se isso ressoou. Isso ajuda outras almas no limiar a encontrarem este ensinamento. Faça as 3 coisas agora: comente, inscreva-se, curta. A monada está chamando você de volta para casa. O nível final é seu agora. Não porque o alcançou, mas porque reconheceu que sempre esteve lá. Jesus mostrou o caminho. Você o percorreu. E agora está onde ele esteve. Como a lua olhando para si mesma, vendo de volta a jornada que nunca realmente fez. Você está em casa. Sempre esteve. Bem-vindo ao reconhecimento final.